De volta ao Redação Novo Tempo, você já ouviu falar em economia criativa? Em 2015, essa área gerou uma riqueza de mais de 155 bilhões de reais, só para a economia brasileira. Estudiosos preveem que nos próximos anos a economia criativa vai movimentar em até 20% o mercado mundial. A gente vai discutir sobre esse assunto, mas para explicar para você um pouquinho melhor o que é isso, o que é economia criativa, a gente vai ver aqui o depoimento do Patrick Passos. Ele é publicitário, tem só 21 anos e ele agora é responsável pela área de novos negócios da Hyundai Tech Brasil. Ele atua também desde 2013 em negócios de economia criativa, além de ser um apaixonado por tecnologia e por inovação. Então, Patrick, o que é isso? O que é economia criativa? Economia criativa não é qualquer atividade que você faça que envolva criatividade. Para que isso seja enquadrado ou para que isso se classifique como economia criativa, é necessário que você desenvolva um negócio em torno dessa atividade ou desse produto criativo. Ou seja, é necessário que você consiga vender isso para o mercado e que outras pessoas consigam comprar esse material, esse produto ou esse serviço criativo de você. E ela é uma ótima oportunidade para quem está ou saindo da faculdade agora, ou quem tem pouca experiência, ou especialmente para jovens, porque o sucesso de um negócio dentro da economia criativa não é baseado necessariamente no tamanho da empresa ou na quantidade de dinheiro que o dono daquela empresa ou que aquela empresa em si possui. O sucesso de um negócio que está dentro da economia criativa, ela, na maioria das vezes, na maioria dos casos, é baseado quase que em 100% na habilidade da pessoa, na habilidade do time de pessoas que está dentro daquela empresa. Então, por exemplo, em uma agência de publicidade, o sucesso daquela agência é determinado não pela quantidade de funcionários que aquela agência tem, mas é determinado muito mais pelo talento daqueles funcionários em fazer ou em prestar um serviço criativo, em construir propagandas e construir campanhas de marketing criativos para os seus clientes. E por isso, se você muitas vezes não tem nenhuma experiência, mas se considera uma pessoa extremamente habilidosa naquilo que você faz, a economia criativa é uma área de mercado, é um tipo de negócio muito bom para você começar, talvez empreender ou participar de uma empresa dentro da economia criativa, porque a maior parte do sucesso dela vai depender unicamente da sua habilidade, do seu talento em executar aquela criatividade ou em executar ou prestar aquele serviço. Valeu, Patrick, muito obrigado. É muito interessante essa história, né, de economia criativa. Eu penso aqui, assim, tipo, no Netflix, Uber, porque Uber é uma coisa assim, eles não têm, a Uber mesmo, né, não tem um carro, não tem funcionário ali registrado com eles, né, mas é uma empresa que vale milhões. Exatamente. Exatamente, não é milhões, não. Aí você tem Netflix, eu estava lendo que a Netflix, ela tem só a Netflix Brasil, ela tem um faturamento, se eu não me engano, maior do que SBT, Record, Rede TV e Bandeirantes juntas. Menos a Record. Band, Rede TV e Band, SBT. Rede TV e SBT juntas. São 3 emissoras enormes que a gente tem no Brasil, né? A segunda, quarta e quinta emissora maior do Brasil aí. O Uber, por exemplo, que não tem nenhum carro na frota, tem 7 mil funcionários, vale mais que a GM. Você falou aí dos valores, eles foram avaliados agora, não tem muito tempo. Recentemente, o Uber chegou a ficar ali entre 62 e 64 bilhões de dólares. E a GM está valendo pouco mais de 55 bilhões de dólares, que já está no mercado. Muito interessante, porque esse negócio de economia criativa, o lance do criativo está exatamente em você conseguir perceber na sociedade que você vive brechas onde a nova possibilidade de negócio, ela pode gerar algum tipo de lucro que ninguém percebeu ainda, né? É como você falou, por exemplo. Quem imaginaria, né? Filme. Quanto tempo que a gente já não vê filme, né? Você ia lá, alugava um VHS, aí voltava para casa, aí se você não rebobinava, pagava multa. Isso década de 90, né? Mas a gente está falando do século XX. Aí beleza, aí você tem DVD e tal, aí todo mundo pensa assim, não, então agora filme é isso aí mesmo e tal. Aí vem os caras do Netflix e falam assim, olha, é o seguinte,
Você não precisa nem mais sair de casa para você fazer essas coisas aí. Porque eu lembro que teve uma época, inclusive eu comprei esse serviço, que era assim, era tipo uma locadora virtual. Eu pagava um valor mensal e aí eu locava, aí dava 2, 3 dias os caras entregavam na minha casa. Os DVDs que eu queria assistir. Depois eu pedia outros, eles iam, pegavam os antigos e levavam novos. Só que o Netflix fala assim, olha, você não precisa mais disso, porque é o seguinte, todo mundo está com internet boa hoje em dia, então, e mesmo se você não tiver tão boa, a gente tem um serviço aqui que você assiste tudo que você quiser aqui por um determinado valor por mês. Por exemplo, o Spotify, que é um serviço que eu uso hoje em dia, tem vários outros, né, de música por streaming, Deezer, etc. Eu sou uma pessoa que consome muita música, mas eu não gosto de consumir música de forma ilegal, baixar uma música ilegal lá na internet e tal, sem pagar por ela. Só que para eu comprar música, inclusive virtualmente, estava ficando muito caro para mim. Eu tava meio triste, entendeu? Eu quero ouvir mais música, mas eu não tenho dinheiro para comprar tantas músicas quanto eu gostaria. Aí vem o Spotify e fala assim, olha, se você pagar uma mensalidade para a gente tem um serviço aqui que tem várias músicas e cada reprodução aqui, inclusive, gera um determinado valor para o artista, tal. Está impossível hoje, fazendo propaganda para todas as empresas. Todas. E eu não estou ganhando nada por isso. Não, eu acho que ele está querendo fazer igual o Silvio Santos, né? Porque o Silvio Santos falou que assistia a Netflix, ganhou uma assinatura vitalícia. É verdade? Mesmo? Será que o pessoal está vendo aqui? Olha, Spotify, dá uma assinatura vitalícia para André Leite. E dá um Leite. grupo familiar Pra gente fazer parte. Faz igual o youtuber, né? E atente que a Netflix, antes de ela começar as suas produções originais, não produziu nada. Eles não tiveram custo. Todos os filmes que tinham lá pra gente assistir, o serviço que a gente usava, nada foi produzido por eles. O Spotify é a mesma coisa. Nenhuma música foi produzida por eles. Eu não sei se o Spotify tem produção original, né? O Netflix agora tem. Eu acho que eles começaram a ter de uns tempos pra cá. Assim. A gente citou aqui o Uber. Não tem custo nenhum, não tem frota, não tem nada. Começa... claro, não é um custo zero, porque eles tiveram um investimento com a tecnologia. Mas eles não tiveram que investir em, como fala? Matéria-prima, né? Eu poderia colocar coisas assim, físicas, insumos, né? Como sei lá. frota e tudo mais. Exatamente. E o que eu acho mais fantástico desse lance da economia criativa é que ele facilita muito a vida do consumidor. Eles falam, né? Se você ouvir um especialista falando, melhorar a experiência do consumidor e tudo, e é verdade. Essa é a Melhora história do banco, por exemplo, mesmo. né? Do banco. Porque a experiência que a gente tem com os bancos, elas nem sempre são as mais agradáveis, Sim. né? E agora... Eu tô muito bravo com o meu, vou ter que ir nos próximos dias lá para reclamar com a minha gerente. Você vai falar o nome do banco? Não vou. Agora não, porque eu vou falar mal. Propaganda negativa aí não. Não, mas você fez propaganda negativa de uma empresa que vende celulares, né, agora há pouco. Não falei mal dela, eu só falei que ela faz parte do processo. Os celulares param no meio do... mas isso acontece com ela e com outros, é que eu só citei o caso dela. É que o gerente pode assistir de repente. Vou mandar um para ele. Você está falando das fintechs. Isso, exatamente. Como a Nubank, a gente tá falando, já que a gente está falando o nome de marcas aqui, as fintechs elas vieram para realmente mudar e desbancar os bancos. O que é muito bom, né, gente? A gente sabe que são juros abusivos, tudo é muito complexo, tudo é muito burocrático, até para você ler o contrato já é complicado demais. Então, elas surgiram para facilitar a vida do consumidor nesse sentido. São bancos que não têm agência física. Não tem agência física, tudo é digital. Eu falei aqui sobre o Nubank, eu acho que é assim que fala mesmo. Ele presta serviço de cartão de crédito. Então, você consegue fazer tudo online, pelo seu app. Você abre uma conta, você pede limite, tudo ali. E eles atendem 24 horas por dia. Por exemplo, tem um aluno que eu trabalhei com ele foi selecionado para o Nubank. Aí ele estava comentando, a parte que ele vai ficar é nessa da experiência do consumidor. E é legal isso, porque ele deu um exemplo assim, uma situação, né? O cliente entrou em contato porque precisa de um cartão, porque o cachorro dele quebrou o cartão. Então, o que eles fazem para aproximar e tornar aquela experiência individual? Além de enviar o cartão, e é um processo rápido, até a pessoa é bem rapidinho, para receber em casa, eles vão enviar, sei lá, um ossinho de cachorro junto com um recadinho. Então, você vê que é uma experiência individualizada e aproxima, né? Eu acho que tem isso também, de aproximar a marca e fazer parte de um conceito. Eu estou falando bastante, mas deixa eu dar mais um exemplo. Eu vi um que é bem legal de economia criativa, que é assim, eles fazem camisetas, o que não é novidade fazer camiseta personalizada, mas a cada camiseta que você compra personalizada, eles doam uma para
para um orfanato, para crianças carentes. Então a pessoa tem um consumo colaborativo também, né? Porque além dela comprar, ela sabe que está ajudando outras pessoas. O que eu acho interessante é que o grande sucesso dessas empresas que partem desse nicho da economia criativa, elas quebram grandes monopólios que a gente era muito preso a eles. Isso gera não diria um clima de insatisfação, mas isso gera uma resposta, inclusive, bastante veemente de quem está tendo o seu mercado ameaçado, né? A gente tem isso com Uber e taxistas, você tem empresas de TV por assinatura aqui no Brasil com Netflix, enfim, eu poderia dar outros exemplos, mas assim, e isso que é interessante, que eu fico pensando assim, apesar desse termo economia criativa ser novo, a gente está usando para essas coisas novas, mas esse negócio de economia criativa é uma coisa que existe há muito tempo, porque sempre que tem uma nova tecnologia, não diria só tecnologia, mas um novo tipo de mercado surgindo, isso é uma economia criativa. Alguém viu um espaço, uma necessidade, criou uma coisa nova e aí gera conflito. Eu fico pensando assim, por exemplo, no passado, todo mundo só se locomovia usando cavalo ou boi, sei lá. Aí tinha o mercado da charrete lá. Boi? Aí tem um lugar que usa boi. Aí você tá lá com a charrete lá, tal. Aí tem o mercado dos motoristas de charrete. Aí o Henry Ford foi lá e inventou o carro. Aí você mesmo podia dirigir seu carro. Aí o cara pensou assim, puxa vida, agora quebrou a gente aqui da charrete. O que a gente vai fazer agora? Como é que fica esse mercado de charrete aí com esses carros aí? Mas não entra muito Aí, não, mas, ele inventou uma tecnologia que veio substituir uma outra. Tinha um monte de gente que ganhava dinheiro vendendo cavalo. Eu vejo diferente, porque assim, é uma substituição, mas hoje a gente tem essa economia criativa que não substitui propriamente dito. É uma alternativa ao que existe e que acaba causando alguns problemas, sim. Por exemplo, tem aquele que aluga casas, né? Airbnb. E se ninguém mais utilizar hotéis? Como é que fica a economia de um país, por exemplo, que depende que os hotéis recebam clientes, hóspedes, para que paguem a diária e com essa diária o governo recolha os impostos? Tem coisas que precisam ser pensadas. Emprego e tudo mais. Tem coisas que precisam ser pensadas. E aí é que é uma questão, eu não digo que é um problema, mas acaba sendo, porque assim, é preciso pensar nas consequências que esse tipo de coisa vai trazer. Porque quando você fala da economia criativa, é muito bom para mim, como consumidor, poder, em vez de ficar refém dos grandes monopólios, ter essas alternativas. É melhor ainda para as empresas, para quem teve essa ideia, fazer isso. Mas e como um todo, como é que vai ficar depois? É por isso que, por exemplo, aqui no Brasil, as grandes empresas estão aí contra, por exemplo, a Netflix, e aí já tem cobranças feitas de impostos sobre o Netflix, porque não pagava nada, não havia regulamentação. Ninguém nunca pensou nisso. Tudo é novo, né? Então precisava de uma regulamentação, até porque a migração para, assim, deixando de usar o tradicional e migrando para isso, tudo bem, o consumidor está saindo no lucro, a empresa nova está saindo no lucro, as outras empresas que deem um jeito para sobreviver no mercado, mas e aí, se o governo não recebe mais os impostos daquele tradicional e não vai receber mais o desse aqui também, como é que a gente vai parar, entendeu? Então precisa ter escapes para esse tipo de coisa também. É preciso pensar nisso. Por isso que a Uber causou um grande rebuliço, em vários lugares as pessoas eram contra a Uber, não era só por conta dos taxistas que iam possivelmente perder espaço, mas eles vão funcionar de graça, não vão pagar nada, vão só ganhar e não vão contribuir em nada para a sociedade, porque os impostos servem para isso, né? Pode-se falar o que quiser dos impostos aqui no Brasil, por exemplo, mas sem dinheiro dos impostos você não mantém um país. O salário do país é um imposto que é recolhido. E os taxistas pagam um imposto alto para conseguirem exercer a profissão deles. Pagam impostos, as empresas de comunicação tradicionais pagam impostos, todo mundo paga imposto. Então, a nova tecnologia que surge precisa de alguma forma contribuir com isso também. A gente foi até as ruas, né, para saber um pouco o que as pessoas tiveram de experiências com economias criativas e tudo mais. Vamos dar uma olhada no que as pessoas relataram para a gente. Eu tive uma experiência esse ano com o aplicativo BlaBlaCar por um período de 4 meses. Por mudança de trabalho, houve necessidade de eu voltar a morar em São José dos Campos e a minha esposa e meu filho
concluíram os estudos até fecharem o semestre em uma universidade a 200 quilômetros de distância. Esses 400 quilômetros por semana eram pesados para mim. Além de economizar compartilhando caronas, combustível, nos pedágios, eu conheci também pessoas interessantes. Então, o Uber me ajudou na minha área financeira, ele é um trabalho extra, eu tenho uma outra atividade, né? E isso me ajudou não só financeiramente, mas, vamos dizer assim, para me educar no trânsito, para me tirar, vamos dizer assim, vícios que eu tinha, por exemplo, com o celular. Assim, que eu não me sinto à vontade é que você trabalha com uma máquina, né? Você é avaliado por uma máquina. E isso aí não é legal, eu não acho isso bacana, entendeu? Qualquer coisinha que acontece é através de estatística que você recebe avaliação. Aqui em Brasília, tudo é muito distante. Eu não sei o momento que o ônibus ou o táxi pode estar chegando. Precisa ficar ligando toda hora ou precisa realmente esperar horas no ponto, minutos no ponto. E por essa razão eu escolhi usar o Uber como meio de transporte para ir ao trabalho. Ele também me ajudou a gerenciar melhor o meu tempo, porque eu sei o momento que ele vai chegar, sei o quanto vai demorar para chegar até o trabalho. Muito obrigado a todo mundo que participou aqui com a gente, mandando esse depoimento. É interessante porque a gente viu gente que está feliz com o novo processo e gente que não gosta tanto, de repente, do novo formato, né? Eu achei interessante que aquele homem falou que, para ele se incomoda muito em uma máquina o avaliar, né? Que não tem uma pessoa acompanhando. Eu acho legal, assim, ter esse modelo antigo, esse modelo novo, as pessoas vão se adaptando. Ele ainda não encontrou uma adaptação, né? Mas aquele outro rapaz disse que para ele foi uma economia fantástica, né? É uma renda extra, ele é um funcionário, ele tem um cargo bom, lá de Brasília. Mas mesmo assim ele complementa aos fins de semana com o Uber. É muito interessante isso, você falou assim, o antigo e tal. É que tudo que é antigo um dia foi novo, entendeu? Então, assim, é um ciclo. Então, tipo, em algum momento, Uber vai ser passado, vai ter um negócio que vai substituir e tal. E eu acho Tesla vai dirigir sozinho. Talvez, não vai ter mais motorista e tal. O projeto Uber não tem motorista. Mas aí você vai ter gente sendo contratada para cuidar desse processo e tal. Enfim, então o grande lance da economia criativa que eu acho que é legal é que, assim, ela está sempre impulsionando diferentes profissionais a encontrarem novas formas de gerar renda e, inclusive, de fazer com que os consumidores tenham, eu diria assim, custos menores, porque todos esses exemplos que a gente deu buscaram, de alguma maneira, gerar ou uma experiência nova que não existia antes, como, por exemplo, sei lá, Facebook. Tipo, a experiência que você tem hoje no Facebook, você não tinha numa outra rede social antes. No Orkut. E eu diria melhor, não, o Orkut não dava a mesma experiência. Dava algumas, né? Mas, ou faz gastar menos, como é o caso do Uber, do É o resumo da concorrência, né? A concorrência é sempre boa para o consumidor. Mas, olha, o que eu acho mais interessante, assim, de um lado mais filosófico da coisa, é que essas economias, ela vêm para conectar as pessoas. E isso facilita a vida. Eu vou dar um exemplo, falando ainda das fintechs. Transferir dinheiro de um país para o outro é super caro. Então, tem um aplicativo que eu conheci você nele. Você está precisando mandar dinheiro para lá, eu estou precisando de dinheiro aqui. Nós dois temos contas em ambos os países. Ao invés de fazer essa transação internacional, eu faço para o seu outro banco nacional, entendeu? Que você tem lá. Vocês entenderam, gente? Entendi. Eu tentei falar rápido. A minha esposa já fez isso com o cunhado dela já, mas é porque foi na conversa, assim. Conhece. Mas você tem... Então, mas tem um aplicativo que facilita isso. Se não fosse o cunhado, como é que você ia conhecer a pessoa em outro país? Então, a economia criativa, ela junta as pessoas para facilitar e que eu e você a gente pode negociar e não precisamos pagar dinheiro para o banco. Muito bem, mas precisamos ir embora agora. Muito obrigado, gente. Até semana que vem. A gente se encontra no próximo Redação. Sim, Vamos se Deus ver. quiser. Vamos ver? Vamos checar nossas agendas. Se Deus quiser. Um abraço, gente. Até semana que vem. Até semana Tchau, que tchau. vem.